Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, aleluia, nessa manhã de hoje, manhã de quinta-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui juntos mais uma vez com alimento diário, com o sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta a cada dia, a cada manhã. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Samuel, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Paizinho querido por esse dia de hoje, amém? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nos colocamos, ó Deus, aqui diante de Ti, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome, Deus. Ó Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo esse alimento diário, Deus, nas nossas vidas, todos os dias. Que a Tua palavra, Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos dá vida, Deus. Muito obrigada, Pai. Fica aqui conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, somente o versículo 11, que diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, né, são palavras de Ana. É o voto de Ana com o Senhor. Né? Ana, ela era estéril e ela desejava muito ter um filho, né? E nesse dia que Ana orou ao Senhor, e Ana, ela fez um voto com Deus, né? Ela fez um voto com o Senhor que se Deus, né, atendesse a oração dela, que se Deus ouvisse, né, a sua oração, né, que dela não se esquecesse, que lhe desse um filho varão, né? Ela a devolveria, né, para Deus por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passaria a navalha, né? Então Ana, ela fez um voto com o Senhor, né? Naquele momento ali da sua oração, da sua dor, da sua aflição, né? Ana, ela fez um voto com Deus, e Deus, ele atendeu a oração de Ana. Deus, ele atendeu, né, a súplica de Ana naquele momento, e Deus concedeu, né, esse filho a Ana, que foi Samuel. Mas Ana também, ela cumpriu com a sua parte, né? Ela devolveu Samuel ao Senhor. Samuel, ele foi criado no templo do Senhor, né, com o sacerdote Eli, e sobre a cabeça de Samuel, Ana não passou navalha, né? Então aqui Ana cumpriu com a sua parte, com aquilo que ela prometeu a Deus naquele momento da sua oração, da sua aflição, da sua dor, né? Ela pediu, aparentemente, a gente olhando assim diz como pode, né? Ana não vai cumprir com o seu voto, porque, né, ela desejava ter um filho, e ela pede um filho para Deus, e Deus deu, e ela devolveu para Deus, né? E Deus, né, atendeu essa oração de Ana. E Ana cumpriu. Aleluia, glória a Deus. Ana cumpriu. Aleluia. Com aquilo que ela prometeu para o Senhor, ela cumpriu. Ela devolveu Samuel, aleluia, para o Senhor. Então hoje, minha querida irmã, meu querido irmão, eu quero falar contigo a respeito de votos precipitados que muitas das vezes a gente faz e a gente acaba não cumprindo com aquilo que a gente prometeu ao Senhor, com aquilo que a gente falou que ia fazer para Deus, e a gente não fez, a gente, né, recebeu, Deus cumpriu aquilo, aleluia, que a gente estava pedindo, aquilo que a gente pediu para Deus, Deus fez na nossa vida, mas a gente não cumpriu com a nossa parte. Aleluia! Oh, aleluia! Hoje o Senhor, ele está chamando a minha e a tua atenção para esse detalhe da nossa vida, que muitas das vezes a gente nos precipita no nosso falar com Deus, né? No nosso pronunciar com Deus, tentando agradar a Deus, tentando muitas das vezes ali uma barganha com Deus, mas não é assim que funciona. Deus, ele primeiramente, ele atende a nossa oração, né? Por conta da sua infinita misericórdia, aleluia! Por conta da nossa infinita misericórdia, por conta da sua infinita misericórdia. Aliás, perdão porque eu falei errado. Por conta da sua infinita misericórdia, que ele atende as nossas orações, as nossas súplicas.
e sim também pela sinceridade do nosso coração. Pela sinceridade que Ele vê em nós, pela sinceridade, pela disposição que Ele vê que há em nós, em cumprir aquilo que nós votamos, em cumprir com aquilo que nós falamos. Ele atende sim as nossas orações. Mas é preciso, aleluia, é preciso eu e você cumprir com a nossa parte, quando Deus fazer na nossa vida. É preciso nós cumprir com a nossa parte, nós agir de maneira correta com o Senhor. Não haja indiferente com Deus, porque Ele está agindo com você, né? Da maneira certa, da maneira correta. Por que nós estamos agindo indiferente? Por que nós não fazemos aquilo que nós prometemos, aquilo que nós falamos? Por que nós não cumprimos com os nossos votos? Então, cumpra com o seu voto. Se você prometeu algo para o Senhor, é tempo de você cumprir, é tempo de você se voltar, se ater para isso. E fazer aquilo que você falou para Deus que ia fazer, aquilo que você determinou, Deus, eu vou fazer isso e isso e isso. Então vá lá e faça, cumpra, porque isso agrada ao Senhor. Quando Ele encontra coração sincero, corações dispostos, né, a verdadeiramente a fazer aquilo que a nossa boca fala. Então hoje o Senhor está chamando a nossa atenção. É melhor que nós não façamos, né? A palavra já nos diz aqui no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes 5. A palavra já nos diz, né? Ao verso 4 que diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fizestes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, cumpra. Faça aquilo que você falou que ia fazer para Deus. Cumpra com o seu voto, cumpra com a sua parte. Porque muitas das vezes você está falando, mas você não está cumprindo, você não está fazendo. Isso desagrada ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Porque Ele fez aquilo que nós estava pedindo. Ele atendeu. E por que nós não fazemos o que nós prometemos? Então essa é uma palavra hoje que eu deixo para você analisar a tua vida, né? Se você tem prometido algo para o Senhor, você não tem cumprido. Se você está, né, ali no momento do teu desespero, então não faça votos precipitados. Não se precipite com a sua boca, com o seu coração. Lá em Eclesiastes fala isso, né? Em falar com Deus. Não se precipite com a tua boca, com o teu coração, no teu falar com o Senhor. Acalma, né? Faça exatamente aquilo que você vai cumprir. Fale para o Senhor exatamente aquilo que você vai cumprir, que você sabe que você tem condições de cumprir. Porque muitas das vezes você tenta fazer, né? Achando que vai chamar a atenção de Deus, achando que vai agradar a Deus, mas não agrada, que Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele sabe, né, do nosso interior. Deus, Ele não enxerga, né, como nós enxergamos. Deus, Ele olha para dentro, né? Deus, Ele olha para dentro. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, você compreenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra dele, mas não queira fazer sacrifício de tolo que não agrada ao Senhor. Não queira fazer sacrifício de tolo. Obedeça. O obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra do Senhor. Faça as tuas orações, as tuas petições e permaneça em obediência, que Deus vai atender. Aleluia! Deus vai atender a tua oração sem precisar você se precipitar com palavras e fazer votos e não cumprir, né? Em querer se sacrificar. Mas Deus está dizendo, obedece. Então, obedecer, minha querida, é melhor do que sacrificar. Eu deixo essa palavra de reflexão, de análise para a tua vida, para que você veja se você está fazendo isso com Deus. Então, pare hoje no nome do Senhor Jesus. Não faça mais votos que você não vai cumprir. E se fizer, cumpra. Que nem Ana. Ana cumpriu o seu voto.
Ana pediu um filho e disse: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo, né? Por todos os dias da sua vida. E ela devolveu Samuel. Samuel serviu ao Senhor por todos os dias da sua vida. Samuel serviu a Deus. Samuel foi criado no templo justamente para isso, para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida, e ele serviu até o último dia. Aleluia! Então hoje compreenda o que Deus está falando com você. Aleluia! O que agrada ao Senhor é a sinceridade do teu coração. O Senhor, ele olha para a sinceridade do meu e do teu coração. Então presta atenção hoje, minha querida irmã. Presta atenção no teu falar com Deus, para que você não se precipite em palavras, para que você não venha desagradar o Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, essa palavra de alerta, né? Para que nós possamos entender e compreender que não é tentando agradar a Deus dessa forma, né? Muitas vezes a gente tenta fazer isso achando que estamos agradando a Deus para que Deus atenda a nossa oração. Só palavras de tolo, porque Deus ele não olha para nada disso. Deus ele não olha para nada disso. Deus ele atende a nossa oração por conta da sua infinita misericórdia, né? Por conta da sua infinita misericórdia, primeiramente, esse é o primeiro ponto para Deus atender a nossa oração, por conta da sua infinita misericórdia e por conta da sinceridade do nosso coração, né? Quando Deus vê que ali há um coração sincero, que ali há uma pessoa verdadeiramente disposta, né, a fazer verdadeiramente aquilo que ela está falando, aí sim Deus atende verdadeiramente cada vez mais as nossas petições, as nossas orações, porque Ele vê o que eu e você não vê. Ele vê o nosso interior, o nosso íntimo. Então hoje é um alerta para mim e para você, que Deus está falando conosco, né? Para que nós não venhamos nos precipitar, né? No falar com Deus, amém? Então eu deixo essa palavra hoje, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Fica com o Senhor Jesus.